Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar o desafio que é a análise de circuitos com transistor e diodo Zener. O desafio é identificar se o diodo está operando como Zener, como diodo ou está cortado. Saber analisar circuitos com diodos é muito importante. Vamos lá? O desafio determina a corrente L na carga RL no circuito da figura, sabendo que a tensão do diodo Zener é de 5 volts e o ganho de corrente do transistor Q1 é de 100. Olhando esse circuito, parece uma fonte de corrente. A corrente é determinada pela tensão Zener e a resistência R2. Mas, para ser uma fonte de corrente, o diodo Zener deve estar operando como diodo Zener. Então, a análise desse circuito consiste em determinar o modo de operação do diodo Zener. E só depois determinar a corrente na carga. Você determina o modo de operação do diodo Zener analisando a tensão e a corrente no diodo. Se a corrente está circulando no sentido do cátodo para anodo, como indica a figura, então o diodo Zener está operando como diodo Zener. Se a corrente for zero, então o diodo Zener estará aberto. Se a corrente está circulando no sentido do anodo para o cátodo, como indica a figura, ele estará operando como diodo retificador. Se a corrente for zero, o diodo estará aberto. A técnica para determinar o modo de operação do diodo Zener é chutar que o diodo Zener está operando em um dos modos, e então analisar o circuito e verificar se a corrente e tensão no diodo Zener estão de acordo com o chute. Nesse exemplo, eu vou começar chutando que o Zener está operando como diodo Zener. Então, eu sei a tensão no Zener é a tensão Zener de 5 volts, com um positivo para o cátodo. Então, vou calcular a corrente no diodo para determinar se o sentido é do cátodo para anodo e se é maior do que zero. Se não for assim, então o diodo não está operando como Zener. O primeiro passo é escrever todas as tensões de corrente no circuito. A corrente no emissor do transistor vou chamar de IE. A tensão base emissor do transistor é igual a 0,7 volts. A corrente de base é igual à corrente de emissor IE sobre o ganho de corrente 100. A corrente na resistência R1 vou chamar de I1. O objetivo da análise é determinar a corrente no Zener. A corrente de emissor é a mais fácil de determinar. É só levantar a equação da malha da figura. A gente sabe a polaridade da tensão na resistência R2, PR2. Vou levantar a equação começando pelo Zener, seguindo no sentido horário. Então fica mais 5 volts do Zener. Vou começar pelo Zener. Menos 0,7 volts da junção base-emissor, menos VR2, que eu vou escrever como sendo a corrente de emissor multiplicada por 10 ohm de R2. Tudo isso igual a zero. Isolando a corrente de emissor, agora é só calcular a corrente de emissor. A corrente de emissor é igual a 4,3 sobre 10, isso dá 0,43 A ou 430 mA. A corrente de base é mais fácil de determinar. É simplesmente a corrente de emissor dividido pelo ganho de corrente 100. Então, a corrente de base é igual a 4,3 mA. Para determinar as correntes I1, a corrente no Zener e a corrente na carga, vamos precisar de 3 equações. Temos 3 incógnitas. Vou começar levantando as equações dos nós. Primeiro, do nó na base do transistor. Só temos uma corrente entrando no nó, a corrente I1, e temos 2 correntes saindo, a corrente de base mais a corrente no Zener. Como conhecemos a corrente de base, então a corrente I1 é igual a 4,3 mA mais a corrente no Zener. Temos a equação 1. Precisamos mais 2 equações. A segunda equação pode ser retirada do nó no anodo do Zener. Temos 2 correntes entrando no nó, a corrente Zener mais a corrente de emissor que a gente já conhece. A corrente de emissor é igual a 430 mA. A soma dessas 2 correntes é igual à corrente de carga IL. Essa é a segunda equação. Está faltando só mais uma equação. A terceira equação pode ser retirada da malha da figura. Se a gente conhece o sentido das correntes, então a gente sabe a polaridade nas resistências R1 e RL. Sabendo as polaridades, fica fácil levantar a equação dessa malha. Vou começar levantando a equação pela bateria B1. Seguido no sentido horário fica mais 25 volts menos VR1, que eu vou escrever usando a lei de Ohm, menos I1 vezes R1, menos 5 volts do Zener, menos VRL, que é igual a IL vezes RL, tudo isso igual a zero. Essa é a equação 3. Pronto! 3 equações, 3 incógnitas, um sistema de equações. Agora é só resolver. Bem que esse só pode ser um pouco mais para muita gente, mas é só seguir os passos do professor Bairros. E na próxima vez é só fazer igual. Sigam os bons!
Agora vou me concentrar somente nas equações. Agora é a vez da matemática. O método que eu vou usar é o da substituição. É um dos mais simples, mas requer muita atenção. Nesse exercício em particular, eu estou interessado somente na corrente do Zener. Então vou deixar essa corrente por último nas substituições. Como eu já tenho a corrente 1 na equação 1, então vou substituir a corrente 1 na equação 3. Você só pode usar uma equação somente uma vez. Então acabamos de usar a equação 1. Vou trabalhar as outras equações agora. Vou substituir I1 na equação 3. É só lá que tem I1. Vou tirar os parênteses, multiplicando 7 kΩ pelas parcelas dentro dos parênteses. Note que ao multiplicar 7 kΩ por 4,3 mA, a unidade agora é volt. Vou multiplicar cada parcela dos parênteses pelo negativo da frente dos parênteses. Claro que eu podia fazer isso antes, mas eu gosto de dar um passo de cada vez para não tropicar. Agora sim, tem os parênteses, fica mais fácil. Agora vou somar as tensões e cuidar com os sinais. Então fica menos 10,01 volt, menos IZ vezes 7 kΩ, menos IL vezes 20 Ω, tudo isso igual a zero. Agora vou isolar a corrente L para substituir na equação 2. Vou isolar a corrente L para deixar só a corrente do Zener na equação. Passando 20 Ω para o outro lado, pronto. Essa é a equação da corrente na carga. Agora é só substituir a corrente na carga IL na equação 2. Note que eu marquei as equações que eu já usei. E só sobrou a equação 2. Note que sobrou somente uma variável, IZ. Existe mais de uma forma de resolver essa equação. Aqui tem que ter cuidado com as unidades, já que as resistências estão em ohm e quiloohm. Então eu acho melhor passar tudo para ohm e ampere. Vou usar o sistema de unidade volt, ohm, ampere. Vou passar o 20 ohm para o outro lado da igualdade multiplicando tudo. Multiplicando 20 ohm pelas parcelas dentro dos parênteses, conseguimos eliminar os parênteses. Note que ao multiplicar ohm por ampere, ficou volt. Agora vou passar a corrente Z da direita para a esquerda da igualdade e a tensão de 8,6 volt da esquerda para a direita da igualdade, tomando as correntes no Zener na esquerda e as tensões na direita. Agora isolando a corrente Zener e calculando dá menos 2,1 mA. Observe que a corrente é maior do que zero, mas está com valor negativo. Isso indica que a corrente real deveria estar circulando no sentido contrário, mas isso é impossível, já que só tem uma fonte alimentando todo o circuito. É a fonte B1 que empurra a corrente no sentido do terra. Isso indica que o chute de que o Zener está operando como Zener está errado. Temos que lançar outra hipótese, fazer novo chute. Como montado dessa forma, o Zener não pode funcionar como diodo, então o Zener está aberto. A tensão sobre o Zener não alcançou a tensão Zener. O que fazer? Testar essa hipótese montando um novo circuito. Agora com o Zener aberto, sem o Zener no circuito, vamos analisar e determinar a tensão sobre o Zener. Se essa tensão for menor do que a tensão Zener, então essa hipótese está correta. Vamos lá? Vou reescrever o que a gente sabe nesse novo circuito com o Zener aberto. A gente sabe que a corrente de base é igual à corrente de emissor sobre o ganho de 100. Como o Zener está aberto, a corrente de emissor é igual à corrente na carga, e a corrente na resistência R1 é igual à corrente de base. Vou escrever no circuito no lugar da corrente de emissor, só a corrente de carga IL, e no lugar da corrente sobre a resistência R1, só a corrente de base. Então podemos dizer que a corrente de base é igual à corrente na carga sobre 100. Agora vou escrever a equação da malha da figura para determinar a corrente na carga, que aliás é a nossa pergunta, e depois vou determinar a tensão sobre o Zener. Preciso saber essa tensão para confirmar a hipótese. Essa tensão tem que ser menor do que a tensão Zener. Vou levantar a equação iniciando na bateria B1, seguido no sentido horário fica mais 25 volt, menos IB vezes 7.000 ohm de R1. Vou escrever todas as resistências em ohm, menos 0,7 volt da junção base-emissor, menos a corrente na carga, vezes 10 ohm de R2, menos a corrente na carga, vezes 20 ohm de RL, tudo isso é igual a zero. Vou substituir a corrente de base por corrente de carga sobre 100. Agora vai ficar só uma incógnita, a corrente na carga. Vou fazer a divisão 7.000 por 100, isso dá 70. Vou somar as parcelas com a corrente de carga IL. Vou somar o menos 25 com o menos 0,7 volt. Vou isolar o IL
passando para o outro lado da igualdade, depois passando 100 para o outro lado da igualdade, dividindo tudo e pronto. Temos a corrente na carga. A corrente na carga é igual a 0,243 ampere ou 243 miliampere. Essa será a resposta do exercício, mas antes temos que confirmar a hipótese. Para confirmar a hipótese, vou usar a malha da figura para determinar a tensão sobre o Zener, com a polaridade descrita na figura. Note que agora eu já sei o valor da corrente de carga que passa pela resistência R2. Vou levantar a equação começando pela tensão Zener. Seguindo no sentido horário, fica mais a tensão Zener, que é a minha pergunta, menos 0,7 V da junção base-emissor, menos a corrente na carga vezes a resistência R2. Como eu tenho a corrente na carga, então fica 10 ohm vezes 0,243 ampere, tudo isso igual a zero. Fazendo o produto, a tensão sobre a resistência R2 é de 2,43 V. Tomando as tensões e isolando a tensão sobre o Zener, temos que a tensão sobre o Zener é de 3,13 V, menor do que a tensão Zener e positiva. Então a hipótese está correta. E a resposta do exercício é: a corrente na carga é igual a 243 mA. Você viu nesse tutorial como analisar um circuito com diodo, nesse caso com diodo Zener, mas se tiver um diodo retificador comum, a técnica é a mesma. Você deve considerar uma hipótese para o modo de operação do diodo, um chute na verdade, e então confirmar se a hipótese está correta. Enfim, analisar circuitos com diodos não é tão simples assim. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!